A história não perdoa os omissos e condenará os covardes. Essa foi uma das frases faladas por Renan Calheiros na leitura do relatório da CPI que foi apresentado hoje para todo o Brasil de modo oficial. Foi praticamente a última reunião da CPI, na próxima semana o relatório vai ser votado. Renan Calheiros leu o relatório, Renan Calheiros estava nervoso, dava para perceber isso, era nítido, suava muito. Inclusive, o relator chegou a chorar enquanto ele fazia a leitura do relatório. Lágrimas de crocodilo? Não sei. Não acredito que Renan Calheiros seja tão bom ator assim. E vendo e acompanhando o Renan já há muitos anos, a gente percebe quando ele está sendo mais teatral, quando ele está sendo irônico, quando ele está nervoso e também quando ele está emocionado. Renan Calheiros chegou a chorar. A pressão em cima, principalmente dele, foi muito grande em todo esse processo. E ele emitiu um relatório final muito bom. Apesar de algumas pessoas quererem falar que o relatório está prolixo, ele não está. O relatório está extenso porque foi e é o maior morticínio que nós já tivemos na história do Brasil. São mais de 500 mil de pessoas que morreram por culpa do governo federal. E são muitas pessoas, porque não é somente um único ente que faz chegar em 600 mil mortes. Você tem toda uma engrenagem trabalhando e funcionando para que nós cheguemos a esse crime contra a humanidade. Então todos que estão citados, todos os crimes, todas as pessoas estão muito bem representadas, estão muito bem justificadas, tudo está muito bem embasado no relatório, por isso que é um relatório grande, o que vai dificultar, obviamente, a leitura por algumas pessoas. Eu não acredito que Jorginho Melo vai conseguir ler o relatório. Então aí eu não acredito. Mas isso aí é outra história. No final, o relatório acabou retirando o crime de genocídio contra povos indígenas, que nós aqui no canal já estávamos falando que esse seria um crime muito difícil de ser provado e poderia enfraquecer o relatório a ser entregue ou a denúncia a ser entregue no Tribunal Penal Internacional. E essa é a principal denúncia que a CPI vai encaminhar, porque você vai ter uma análise, uma investigação correndo, duas na verdade, em paralelo, uma aqui no Brasil, ou várias aqui no Brasil, e uma no Tribunal Internacional, que já estava se preparando para receber essa denúncia. E o relatório foi entregue e repercutiu na comunidade internacional inteira. Todos os países praticamente comentaram o relatório que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros hoje, falando que foi assustador, falando que é uma bomba, falando que é algo chocante. E de fato foi chocante. É chocante. Muita gente fala, vai sair, o crime de genocídio saiu, não sei o que tem, vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza. É impossível acabar em pizza. Porque mesmo que não haja ninguém punido, e nós temos muitas pessoas para serem punidas, o relatório vai surtir frutos. Quais são esses frutos? Principalmente pensão para aquelas pessoas que perderam os pais. Menores de idade que perderam pais, perderam mães, perderam avós, que estão desamparados. Essas pessoas vão ser amparadas com um auxílio, com uma espécie de pensão, vai ser no caso uma pensão de um salário mínimo até completarem a maioridade. Então isso é muito importante, já é uma conquista. Mesmo que Bolsonaro não seja preso, mesmo que o Ricardo Barros não seja preso, se essas pessoas, os órfãos, as vítimas das vítimas da pandemia, se elas já tiverem uma pensão, já é uma grande vitória. Porque não importa pra mim se o Bolsonaro tá preso, tá solto, porque que se exploda. Agora, me causa preocupação as famílias que ficaram órfãos. Como que uma criança de 10 anos que perdeu pai, perdeu mãe, vai sobreviver? Bolsonaro, o problema é dele. Ricardo Barros, o problema é dele. Ele vai ser punido no futuro. Agora, e essas pessoas? Então é muito importante que a CPI trabalhe também por conta para ter essa pensão, para que essas pessoas tenham auxílio. É muito importante ter esse resguardo. Mas saiu o crime de genocídio. O crime de genocídio, pessoal, a gente estava falando, era muito difícil ser concretizado. E a gente já falava quanto tempo aqui? Um mês já, muito mais, do mês, 2, 3 meses, nós já estávamos falando aqui a respeito do crime de genocídio que foi retirado. Agora, como eu falei no meu vídeo hoje pela manhã, me chamou a atenção a irritação do Omar Aziz com relação a esse crime de genocídio. Me chamou muita atenção, foi estranha essa irritação dele. Mas o crime contra a humanidade foi muito, mas muito bem embasado. E o que Bolsonaro fez foi sim um crime contra a humanidade, porque não é um problema que afetou somente os brasileiros. Porque quando você tem um descontrole de um país, quando você possui uma situação pandêmica, você coloca em risco todo mundo. Porque se as pessoas não se protegem localmente, você cria um ambiente propício para que o vírus possa se proliferar e acabar sofrendo mutações, como aconteceu aqui no Brasil com a variante P1, a variante Bolsonaro em Manaus. Então quando surge uma nova variante, como a variante colombiana, a variante
variante Delta na Índia e a P1 aqui no Brasil, você coloca o mundo inteiro em risco. Tanto é que os Estados Unidos, com o avanço da variante Delta, o comércio começou a ter que se fechado novamente. Por quê? Porque a Delta avançou. Era uma variante nova surgida na Índia que colocou em risco o mundo inteiro. Então é um crime contra a humanidade que o Bolsonaro cometeu. E aí, meus amigos, tá muito, mas muito bem embasado o crime contra a humanidade. A imunização de rebanho, a propagação de notícias falsas, a mentira, os relatórios falsos emitidos pela Prevent Senior, tudo isso está contido no relatório. Tudo isso está contido no relatório. E Renan Calheiros não afinou para ninguém no seu relatório inicial. Depois, teve que tirar aqui, um ali, mas na decisão do colegiado, a decisão ali da cúpula da CPI. E algumas pessoas querem ainda ficar perseguindo o Renan Calheiros. O problema é delas, porque Renan prometeu e fez, cumpriu, fez um papel impecável. E o governo esperneia. O Flávio Bolsonaro fala que o presidente da República tá dando risada nada. Final de semana, talvez ele tenha que ir para São Paulo novamente, porque tá assim, ó. E a CPI tá sendo ameaçada, porque Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, o pivô do caso Covaxin, como tem sido apontado pelo relatório da CPI, tá ameaçando de processo. Falou que vai processar todos os senadores que votarem a favor do relatório, ou seja, tá querendo intimidar. Por que tá querendo intimidar? Porque tá com medo da investigação. Se tivesse tranquilo, não tô tranquilo. Ah, pode colocar aí, quer me colocar como iniciar, que me investiguem. Eu sou limpo, eu não tenho nenhum problema, mas ele está com medo. Tá ameaçando a CPI de processo, tá querendo intimidar os senadores. Agora, Ricardo Barros, ele é um político influente? É. Mas, meus amigos, senador da República é bicho com casca grossa. Talvez o Eduardo Girão não. Agora, Renan Calheiros, Humberto Costa, Tasso Gereissati, Omar Aziz, Randolph, esse povo tem um coro desse tamanho. Então não adianta querer intimidar. Não adianta porque não vai conseguir. E o Flávio Bolsonaro tá com essa história aí, tá desesperado, porque ele aparece também no relatório, tá chamando o Renan Calheiros de vagabundo, coisa do tipo, mas ele tá lá como um dos possíveis indiciados com a sugestão de ser indiciado. Não mais pelo crime de advocacia administrativa, mas por propagar notícias falsas, e isso ele fez. E aí você está se perguntando, olha, mas vai cair no peito do Augusto Aras. E aí o que vai acontecer? A CPI já previu que isso iria acontecer. Já previu. Então qual foi a estratégia adotada pela CPI? Espraiar as investigações. O Augusto Aras vai pegar a investigação do Bolsonaro e vai arquivar? Pode ser que ele arquive. Mas aí o que acontece? A Nise Yamaguchi, o Paulo Zanotto, a Prevent Senior, só para citar alguns, eles não têm foro privilegiado. A investigação não vai bater no Augusto Aras. A investigação vai cair em São Paulo, porque o Renan vai mandar para o Ministério Público em São Paulo. E aí quando começar a avançar a investigação e cutucar a Nise Yamaguchi tem relação com o Bolsonaro. Por que a Nise Yamaguchi vai ser punida e o Bolsonaro não? Sendo que ela abastecia o Bolsonaro com notícias falsas, com informações falsas. Por que a Prevent Senior está sendo punida, sendo que o governo utilizava os dados da Prevent Senior? Está tudo relacionado, é uma engrenagem única isso. Se cai um, cai todo mundo e vai começar a ter punição. Esse vai ser punido aqui, esse outro vai ser punido acolá e aí vai chegar no Bolsonaro. Tem que ter paciência, Isso não vai ser da noite para o dia. A CPI não resolve todos os problemas, porque ela não tem esse poder de punir, de condenar. Agora a investigação vai começar. A CPI ela é o marco zero e a partir dela várias outras frentes, várias outras investigações vão começar a ser criadas, vão começar a ser elaboradas e vai chegar no Bolsonaro. Em 2023 ele já perde o foro dele. Quem que vai ser Bolsonaro? Quem que vai ficar querendo dever favor para Bolsonaro? Ninguém. Bolsonaro vai passar como um cão leproso, sarnento leproso do lado e ninguém vai querer ficar perto dele. Então o Aras, ele pode até proteger agora, mas assim que as investigações começarem a avançar, elas vão comer Bolsonaro e ele vai ser punido. Fora que nós temos a investigação no Tribunal Internacional, que serve justamente para isso. Quando um país ele não tem a condição de fazer um julgamento isento ou uma investigação isenta, joga essa denúncia lá para o Tribunal Internacional. E o Tribunal Internacional já está se preparando para investigar o Bolsonaro. São 6 denúncias anteriores a essa do relatório que vai chegar lá. E essa é pesada. E a comunidade internacional está cansada de Bolsonaro. Não tem apreço nenhum por ele. E o Tribunal Internacional já se prepara trazendo pessoas, juristas que entendem o português, porque Bolsonaro vai ser investigado lá por crimes contra a humanidade, porque isso ele cometeu. Então tenham calma, tenham paciência, percebam o desespero do governo. Flávio Bolsonaro
pé da vida. Marcos Rogério fazendo palhaçada com relatório paralelo ridículo. E o deputado Ricardo Barros querendo ameaçar os senadores da CPI. Vocês achavam que ia acabar em pizza? Tentaram, muitos tentaram fazer com que a CPI não desse em nada, mas ela deu. E o senador Renan Calheiros, junto com o Randolph Rodrigues, os dois principais nomes dessa CPI, porque ambos fizeram um trabalho impecável. Renan como relator, Randolph como vice-presidente e também como presidente. Em alguns momentos da CPI, ambos fizeram um trabalho impecável, conduziram muito bem a CPI, conduziram a CPI de um modo que ela não fosse acabar em pizza, tomaram porrada de todos os lados, aguentaram a porrada e agora Bolsonaro está em uma situação complicada. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.